Meus queridos, eu outra vez, eu quero trazer uma fala. Primeiramente eu agradeço por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu não digo seguir-me, porque quem segue deixa o outro pensar por você. Quem acompanha está ao lado de, e todos dois são seres pensantes e livres. Por favor, nunca siga alguém, acompanhe alguém para que você tenha vontade e vida própria. Olha que diferença legal, guarde isso. Nós vamos falar hoje à tarde aqui rapidinho, nessa tarde, manhã, noite, conforme a pessoa vai estar me ouvindo, uma pergunta que disseram a mim: doutor, quando é que eu estou preparado para constituir a maternidade ou a paternidade? Né? É uma pergunta que se faz. Quando é? No sentido clínico, no sentido psíquico, fundamental sabermos isso. Primeiramente, nenhum relacionamento, olha aqui que é legal. Quando você inicia um relacionamento muito novo, você, menina, você, menino, principalmente esses relacionamentos da adolescência, esses namoricos, namorecos, alguma coisa assim, é praticamente impossível ter filhos cujos filhos não venham a ter problemas seríssimos depois de questão psíquica. Mas por que, doutor? Porque ainda não existe maturidade referente à mãe de 16 anos ou rapaz de 16 anos para produzir nesse filho um conteúdo psíquico saudável. É como se diz, crianças tomando conta de outras crianças e adoece profundamente. Então, primeira coisa que é fundamental, mesmo que você tenha esses namoros para conhecimento, evite antes de uma maturidade psíquica maior, ou mesmo maturidade neurológica, cronológica, de idade, evite filhos. Por favor, aqui vai exatamente uma fala para as meninas e para os meninos. Existem preventivos. Você que está namorando aí, muito nova, 16, esse tipo de relacionamento que surge, principalmente nas escolas. Por exemplo, eu sou professor, eu vejo muitas minhas aluninhas, 15 anos, já com aliancinha de compromisso. E eu me preocupo, uma aliancinha de compromisso, porque alguém que ela relaciona, que começou o namoro, ofereceu para ela. Olha para você ver, que maturidade, olha aqui, que maturidade uma menina de 15 anos, 16 anos tem para ter um compromisso. Aquilo ali no sentido psicológico significa o quê? A marca do homem que quer deixar sobre ela, no sentido de posse, tá? Isso é que eu entendo. Olha, eu estou fazendo uma leitura clínica. Essas alianças de compromisso é uma marca de posse para pessoas novas, marca de posse. Ou então, já existe o ciúme doentio, algo doentio no relacionamento, que fala, vou colocar você no seu dedinho, não é? Aqui uma aliança para que ninguém olhe para você com interesse, sabendo que você é compromissada. E às vezes ainda diz, por meio de estruturas poéticas, que você é o amor da minha vida. Tudo isso, gente, numa idade de adolescente, ainda não existe validade, psíquica, e também não existe validade orgânica, porque o próprio corpo ainda não se formou para ter uma conjectura de decidir realmente o que quer. Quer ver? Se o adolescente diga para você eu te amo, você diz para o adolescente eu te amo, não existe ainda construção de amor. Às vezes existe uma paixão, que pode ser uma paixão até platônica, retroativa, ou então procrastinada, que veio posteriormente na fase, ou então vem algo baseado simplesmente no prazer da sensibilidade orgânica,
porque nessa fase os hormônios estão lá em cima, então, e não existe hormônio maturo, hein? Não existe hormônio maturo, nem na parte masculina, nem na parte feminina, e também não existe hormônios convertidos. Eu sempre digo isso quando nós estamos dando palestras em algumas instituições religiosas. Mas a nossa pergunta que estamos falando é sobre como, quando os filhos, nós já estamos preparados para ter filhos. Na verdade, nunca vamos estar totalmente preparados para ter filhos, porque nossos filhos vão ser os cobaias que nos ensinam a sermos pais e depois mães. Agora, numa questão mais cronologicamente saudável, a pessoa, a menina, a figura feminina da mulher, ela está se construindo a partir dos 25 anos de idade cronológica, de forma normal, já começa a se estabelecer neurologicamente maturidade cerebral e ao mesmo tempo também algumas decisões de conteúdo mais profundos e reais no aspecto de quê? De sentimentos. Olha para você ver, de sentimentos. O homem também, quer ver? O homem até os 30 anos, ele não sabe o que quer. Por favor, o homem não sabe o que quer até os 30 anos, tá? Ah, doutor, mas por que o homem não sabe o que quer até os 30 anos? Eu vou aqui fazer um exemplo na questão da cultura judaica. Por que Jesus morreu, foi chamado ao ministério aos 30 anos? Já imaginou por isso? Porque aos 30 anos, segundo a cultura judaica, é que a pessoa chegava à maturidade. Então, até certo ponto, antes dos 30, não existe maturidade, principalmente na figura masculina. Já imaginou Jesus adolescente para uma cruz? Que angústia! Ele não iria. Primeiro, ele não iria. Então, a partir desse momento em que você, como mulher, figura feminina, começa a perceber, você terminou o ensino médio, você fez uma faculdade, mulheres, você obteve uma profissão, você se estruturou no aspecto de quê? De condições de independência, né? Não é independência total, mas uma condição em que você nunca vai ser o objeto na mão do outro que você vai relacionar, tá? A partir do momento em que a mulher se constrói profissionalmente, já tem algumas raízes estruturais, condições de se manter, aí está no momento dela começar o quê? Analisar as perspectivas de ter um filho. Porque, por favor, qualquer mãe, qualquer mulher que tenha filhos, muito cedo que já falamos, adoece a criança. E aquela mulher que tem filhos, mesmo depois dos 25 anos, que ainda não realizou a sua história pessoal, ela vai sofrer. Por que ela vai sofrer? Ela vai colocar alguém ao lado dela. Aí esse alguém que coloca ao lado dela vai dizer assim: meu amor, não se preocupe, eu quero que você seja dona de casa, tome conta dos meus filhos, eduque nossos filhos, porque o restante eu dou conta. Quando ele fala assim, minha querida, não é amor, é posse. É como se ele estivesse anulando a sua vida como pessoa. Você percebe? Mulheres, meninas, acordem. Olhe para você ver que situação. Aí o que as mulheres imaginam? Que quando um homem faz isso, é um verdadeiro provedor, a verdadeira estrutura familiar, mas a verdade não é. Porque quando o homem joga você numa situação como essa, a primeira coisa que você se torna para ele é um objeto. E a partir do momento que você se torna um objeto na mão do outro, a primeira coisa que o outro faz é trair você. Porque o ser humano necessita de ser humano para relacionar. No momento em que você se torna um objeto como isso aqui, automaticamente eu tomei posse de você. Quando eu tomo posse de você, se tornou-se um objeto, já é meu, você perdeu o valor. E o olhar do ser humano, principalmente do homem, é olhar para os outros objetos femininos, outras mulheres femininas, para poder conquistar. Então olha aqui, meus queridos, preste atenção. A construção de filhos só deveria ter a partir do momento em que a mulher esteja profundamente realizada como pessoa.
no sentido profissional, no sentido acadêmico. Porque outra coisa também que é legal, e a mulher, enquanto vai passando essa fase de maturidade em relação à vida, amadurecendo pelo conhecimento, pela vida acadêmica, pela profissão, ela também vai amadurecendo seus sentimentos. E não vai escolher tranqueira para estar ao lado dela. Quer ver? Meninas, olha aqui. No ensino médio, ou quando você só tem o 9º ano, você namora os namorecos com um tipo de pessoa. Ensino médio é um tipo de pessoa. A proporção que você vai, mulheres, academicamente crescendo, profissionalmente se realizando como pessoa, as tranqueirinhas já vão ficando para baixo. O olhar seu já fica realmente mais claro em relação àquilo que está acontecendo ao seu derredor. E depois também você vai ser vista por outras pessoas na área da sua profissão, que poderá estar ao seu lado como companheiro. E os homens, outra coisa aqui, os homens precisam ter consciência que ser pai não é simplesmente ser um reprodutor. Inclusive o homem que é consciente da paternidade, a primeira coisa que ele precisa fazer é prevenir-se a si mesmo quando for ter intimidade com as mulheres. Eu fico assim muito constrangido quando eu vejo algumas alunas da nossa sala de aula, 16, 17 anos, às vezes até 15, licença maternidade. É angústia, meus queridos. E outra coisa, meninas fazem isso, e os homens, outra coisa. O homem é diferente da mulher. Porque quando a mulher torna-se mãe, mesmo imatura, é mãe. O afeto é profundo. Mas o homem, quando ele torna-se pai imaturo, quando os homens tornam-se pais imaturos, ele não vai ter esse afeto. A tendência dele é ser reprodutor. A partir do momento em que ele responsabiliza pela pensão, alguns responsabilizam, outros não. Graças a Deus a lei está aí para punir essas pessoas irresponsáveis concernentes à paternidade. Desculpe assim a minha sinceridade, mas ele deixa você com o filho, de repente sabe, ele mudou, você também mudou, deixa você com o filho, lhe dá a pensão, você se vira. Aí depois você procura outra mulher. E assim nós estamos com reprodutores, filhos de várias mulheres que foram automaticamente, sem nenhuma perspectiva de maturidade, absorvida pela questão da imaturidade, tornou-se mães, fica filhos completamente adoecidos, e a sociedade adoece, e a escola adoece. Então é importante que você entenda isso. Quando você amadurecer em relação à sua vida pessoal, no aspecto de profissão, meninas, realizar-se como pessoa, aí está no momento de você olhar e saber como eu vou estar ao lado de alguém. E você quer saber de uma? E mesmo assim, quando você chegar a 25 anos, meninas e mulheres, é preciso saber a história sua do passado em relação a como foi com seu pai, como foi com sua mãe, meninas, para que vocês não venham o quê? Produzir no ciclo familiar as mesmas doenças que adoeceram você. Estão entendendo? Outra coisa que eu digo a você, quando você torna-se mãe completamente imatura, sabe que automaticamente quem vai tomar conta desse menino mais é você, e às vezes nem é você. Como é que uma criança vai tomar conta de outra criança, tanto no aspecto de homem e mulher? Quem vai sofrer as consequências são os avós, os pais. Aí vem o grande problema no futuro. Durante o desenvolvimento dessa criança na sua estrutura psicológica, quem vai ser a referência educativa? A mãe, o pai ou os avós? Ora que quadro clínico doentio. É por isso que eu quero chamar a atenção nesse bate-papo nosso tão legal. Por favor, meninas principalmente, que é meninas que põem freio nos homens, viu? As meninas que põem freio nos homens, tá? Não esqueçam isso. O homem é predador, conquistador, ele gosta de vai adquirir os terrenos em relação à mulher, à menina, né? E se a menina for ceder, ele vai tomando conta.
e de repente leva a menina para a cama na questão sexual, é a menina que põe freio no homem. Portanto, é bom que você amadureça nisso. Agora, se você disser assim para mim, não, doutor, mas eu estou namorando com fulano, ele quer realmente ter relações sexuais comigo, quer ter intimidade comigo, e se eu não tiver com ele, outra vai ter. Por favor, então ele só está atrás de você por causa disso. Que coisa terrível, né? Deixe que ele tenha com as outras. Valorize você nesse aspecto. Então nunca nós estamos preparados para sermos pais e mães, porque não existe manuais, não existe manual assim, dizendo ser pai assim, ser mãe assim, porque a cada dia o pai e a mãe se diferencia, e a cada dia a criança que nasce é um ser completamente original. Que coisa legal, né? Nenhuma técnica, nenhum manual pode dizer assim, os filhos devem ser educados assim. A educação, ela se reinventa a cada momento. O processo educativo, as relações com os pais, filho com pai, filho com mãe e vice-versa, elas vão se tornando livro capítulo a capítulo. Clinicamente, quando nós atendemos crianças aqui, atendemos adolescentes aqui no consultório, mamães, vovós, a gente sabe trabalhar essa questão. Trabalha essa questão e nós percebemos às vezes que as maiores dores da alma do presente, as questões das manifestações psíquicas doentias de hoje, são resultado de falhas e falhas do passado, e que precisamos evitar que isso aconteça. Então, por favor, antes de você, querido homem e querida mulher, antes de você colocar um menino ao mundo, uma criança ao mundo, reflita sobre isso. Por favor, não existe maturidade do homem menos de 30 anos, não existe maturidade da mulher menos de 25 anos para construir família, para ter filhos. E mesmo tendo esta maturidade, ela vai ter problemas porque não existem manuais para filhos. Conforme nós já falamos, os nossos filhos são os nossos cobaias. Eu aprendo a ser mãe, aprendo a ser pai pelo ensinamento dos nossos filhos. Entendeu o que eu disse? Agora eu gostaria, na próxima bate-papo nosso, eu vou falar sobre um assunto que tem muita gente perguntando para nós, doutor ou professor, eu devo me envolver com alguém que tenha filhos? Olhe para você ver, é uma pergunta. Eu devo me envolver com alguém que tenha filhos? Olha, gente, é um assunto vasto, gostoso, nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bate-papo. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Eu quero aqui mandar um abraço bem apertado para os meus alunos do Colégio Vital, meus colegas professores, a nossa gestora. Queremos mandar aqui um abraço para a minha turma da EJA à noite, que é um encanto, a minha turma maravilhosa, ver aquelas mamães ali, às vezes aquelas vovós ali estudando com a gente e lutando. Gente, parabéns para vocês, nossa turma da EJA, tá ok? E não esqueçam uma coisa fundamental: antes de se instalar os problemas patológicos profundamente, emocionalmente traumáticos, no sentido de sintoma e comportamento, procure ajuda, tá bom? Um beijo no teu coração. Nós atendemos aqui na Clínica MASE, inclusive nas minhas redes sociais eu coloquei meu próprio telefone, o número do meu telefone de plantão, 99625-9552, 64-99625-9552. Às vezes, final de semana, você pode estar aí, principalmente aquelas pessoas que têm traumas e conflitos no final de semana, antes que você possa causar um prejuízo maior para você, ligue nesse telefone de plantão, mesmo que eu não atenda na hora, mas depois nós oferecemos o retorno a você, tá bom? Um beijo no teu coração, um abraço e até a próxima.